de terceiro ano, como é que vocês estão hoje? Dia chuvoso, né? Bom, espero que vocês estejam curtindo aí nesse friozinho. Bom, então vamos pegar aí o livro, abrir na página pra gente fazer as correções, tá certo? Então façam, pega aí o material, sempre lembrando, né, de fazer a higienização das mãos corretamente, tá bom? Então vamos lá, estou aguardando. Bom, então aí na primeira questão, diz exatamente o seguinte. Sandra tem 5 anos de idade e mora em um sítio onde existem vários animais, entre eles o gato Caco e o pavão GG. Certo dia, Sandra imaginou que legal seria se os dois tivessem um filhote. Surgiria um bicho dos mais incríveis. Olha só na imaginação lá, né, no desenho, compare aí com o livro de vocês, tá? Então, de acordo com o que estudou, como você explicaria a Sandra que essa reprodução não será possível? Bom, então, né, tudo que a gente viu sobre os animais, a reprodução, né, isso não aconteceria, né? Até porque os animais são diferentes, não teria como isso acontecer. Então, não é possível, né, que esses animais se reproduzam por 2 motivos, né? Eles são, no caso, né, como eu já falei anteriormente, de espécies diferentes, né? E os dois, no caso, são machos, né? Como é que pode? Não dá certo, né? Um galo com um pavão, né? Os dois são machos, então não tem como haver essa reprodução. Bom, o galo reproduz-se com a galinha, né? E o pavão se reproduz com a pavoa. Entendido, criançada? Então, espécies diferentes não tem como haver uma reprodução, tá? Bom, então vamos lá para a segunda questão. Ligue corretamente o animal ao modo de gestação e ao filhote, tá? Então, nós temos aí o ovíparo, que são os animais, né, que reproduzem através de ovos, né? São externos, e os vivíparos, que são internos, dentro, né? Bom, então, aí no caso nós temos uma mãe, né, uma mulher que é vivíparo e liga ao bebê. E aí nós temos o jacaré, que é o ovíparo, que coloca o ovo fora e depois vai chocar, né? E liga depois ao ovo, certo? Então, façam essa ligação aí corretamente, com muita atenção, tá certo? Bom, então vamos para a próxima página, a página 135, onde nós temos aí na terceira questão, diz o seguinte: veja a pintura reproduzida a seguir. Então, olhe bem essa imagem, o que a gente pode ver, né? Bom, aí é o Pat Scott, né? Animais de todo tipo. Olho sobre a tela. Bom, é uma tela pintada de vários animais. Mostra aí como se fosse uma fazenda, vários tipos de cavalo, né? Muitas espécies de animais. Então, observe com atenção. Vamos, depois de ter olhado agora, vamos responder as questões referente àquela tela. Letra A. Escreva o nome de 3 animais vivíparos e 2 ovíparos retratados na pintura. Bom, então vamos lá. Os vivíparos, nós temos aí o que poderia ser. Podemos dar um exemplo, né? A vaca, a égua, a ovelha, a cabra, a porca. E os ovíparos, nós temos aí a galinha, a pata, a perua, tá?
Bom, e outros que vocês possam estar observando a imagem e podem estar classificando também. Bem, todos os animais representados na obra têm o mesmo tipo de desenvolvimento? Bom, aí é uma das perguntas. Desenvolvimento, né? Tá afirmando. Qual é o tipo de desenvolvimento deles? Que elementos na imagem permitem chegar a essa conclusão? Bom, todos eles têm um desenvolvimento direto. Estão lembrados que o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Quando é que é direto? Quando aqueles animais, quando são pequenos, eles têm a mesma forma quando eles crescem, tá? Indireto é o tipo aqueles que sofrem a metamorfose, são aqueles animais que têm formas diferentes. Bom, então continuando a resposta. Na imagem, as jovens, né, tipo pintinho, por exemplo, né? E adultos, a galinha, que tem o mesmo formato, né? De uma mesma espécie, que tem aspectos semelhantes. Então, não modifica a forma, igual a nós seres humanos, nós não modificamos, nós nascemos, quando bebês, nós temos o mesmo formato de adultos, tá certo? Bom, então, vamos agora falar mais um pouquinho sobre os animais, né, em extinção, para a gente poder construir um mundo melhor, né? Extinção de seres vivos. Quando a gente fala nessa palavra extinção, o que quer dizer extinção, criança? Quer dizer que extinção quer dizer algo que está se acabando, que está sumindo. Então, está em extinção. Então, quando a gente fala de um ser vivo que está em extinção, é alguma espécie que está sumindo do planeta, né? Vamos, então, conhecer um pouquinho mais. Então, ele diz aí no texto. No planeta Terra, existem muitos tipos de animais e plantas. Além deles, há outros seres vivos como bactérias e fungos. Essa imensa variedade de vida que existe na Terra é chamada de biodiversidade ou diversidade biológica, né? Por quê? Porque isso pode mudar ao longo do tempo, né? Pode haver uma transformação. Então, observe bem essa imagem, né, onde tem uma criança segurando, como se fosse segurando o nosso planeta Terra, que diz: o futuro da vida selvagem está em nossas mãos. Bom, isso é como se fosse uma propaganda para chamar a nossa atenção, para nos mostrar que nós, seres humanos, é que somos capazes de construir, assim também como nós somos capazes de destruir. Então, é necessário que a gente observe e veja que nem sempre quando a gente constrói algo bonito, às vezes a gente está destruindo um ambiente, né, um habitat de um animal, de um ser vivo. Então, é preciso que a gente tenha cuidado e possa fazer as duas coisas, manter aquele habitat, né, aqueles animais naquele lugar, e também sermos capazes de construir, de produzir, né, de sermos bons construtores sem estar destruindo a casa de nenhum outro ser vivo. É o que mais tem acontecido, né, com o homem, e que é mais que o homem tem feito, tem produzido, é destruir o habitat de alguns animais para poder o quê? Fazer uma grande construção, uma grande obra, né? Bom, então continuando o texto na próxima página, diz o seguinte, que todos os tipos de seres vivos são importantes para o equilíbrio da natureza, mas algumas ações humanas têm ameaçado de extinção um grande número de animais e plantas. Isso quer dizer que eles podem desaparecer da natureza. Bom, então, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, né, a sigla em inglês está aí, IUCN, cerca de 17 mil espécies de plantas e animais ao redor do mundo estão ameaçadas de extinção. Como o Brasil também enfrenta esse problema, você e os colegas pesquisarão sobre animais brasileiros que estão nessa situação e promoverão uma campanha para a preservação deles. Bom, então,
eu proponho a vocês que vocês façam essa pesquisa. É lógico que a gente não vai fazer essa campanha, né? Mas que vocês me digam, né, o nome de alguns animais que estão em extinção aqui no Brasil, tá? Então, vamos lá, vamos à pesquisa, vamos a obras, aí vamos descobrir quais são os animais que estão desaparecendo da nossa natureza, do nosso meio, do nosso convívio. Né? Se continuar isso, continuar, significa que daqui a alguns anos, né, as crianças que ainda vão nascer não vão nem sequer conhecer esses animais. Então, é importante que a gente conheça e que a gente também possa agir de maneira a conservar, a preservar a vida desses seres vivos, tá bom? Então, vamos continuar aí observando e vejo como vocês devem fazer a pesquisa. Temos aí um informativo, né, de como fazer essa pesquisa. Tá dizendo aí a primeira etapa, a segunda, a terceira etapa. Mas aí nós vamos apenas na primeira etapa, né, pesquisar as informações de diferentes fontes, né, como livro de internet, troca ideias com pessoas que conhecem o tema, nome de 3 tipos de animais ameaçados de extinção no Brasil, tá? Então, essa vai ser a tarefa de vocês. Região onde eles vivem, né? Por exemplo, se é na Amazônia, você diz, por exemplo, o cachorro do mato está em extinção e ele vive aqui no Piauí. Então, assim, vocês vão pesquisar o nome só de 3 animaizinhos que está em extinção aqui no Brasil e dizer onde e qual é a região em que ele vive, tá bom? Os principais fatores de risco para essas espécies, né? Analise os fatores que colocam essas espécies em risco e pense em sugestões para evitar a extinção deles. A terceira etapa, a organização das informações, né, do textozinho, como é que vocês vão colocar. E a terceira, que é a da campanha, nós não vamos fazer, tá bom? Então, a tarefa é simplesmente essa primeira etapa, de pesquisar o nome desses 3 animais que estejam em extinção, ok? Por hoje é só. Finalizamos a nossa aula e, né, finalizamos também os conteúdos do nosso livrinho. Quero desejar a todos, né, um bom final de semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!